Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E quão maravilhoso é estudarmos as Escrituras Sagradas, não é isso? Para que assim nós possamos passar por uma edificação espiritual. Devemos tirar tempo, devemos colocar a leitura da Bíblia como prioridade nas nossas vidas, para que assim nós possamos nos fortalecer espiritualmente. E dando continuidade ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, chegamos hoje na nossa 7ª aula, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Essa história ela é muito conhecida. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas conhecem essa história. E hoje, gente, é a nossa última aula falando sobre o período histórico do livro de Daniel. A partir da 8ª aula, entraremos no período profético, tá ok? Então, para nós iniciarmos, como nosso costume, nós devemos orar ao Senhor. Onde você está, que você possa ir reservar um local para que nós possamos assim estudarmos juntos. E vamos orar a Deus. Eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, queremos te agradecer porque está sempre conosco, cuidando de cada um de nós. Iremos agora estudar a tua palavra. Te pedimos auxílio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, recapitulando aqui um pouco, na aula passada nós aprendemos que o exército dos medos persas, eles invadem Babilônia, ali dominam Babilônia, e após eles dominarem ali Babilônia, nós chegamos ao ponto de vermos que as profecias estão se cumprindo. Aquelas profecias lá do sonho do rei Nabucodonosor, quando ele sonha com a estátua, e essa estátua, Daniel, ele revela o seu sonho e o seu significado. A Babilônia ela representava a cabeça da estátua, que era a cabeça de ouro. Porém, os medos persas representavam a parte de prata, que eram os peitos e os braços da estátua. E aqui se cumpriu. Como assim o profeta Daniel fala que Babilônia iria passar e os medos persas iriam assim assumir aquela nação. E foi assim que aconteceu, gente. Então as profecias aqui estão se cumprindo fielmente. Quando nós olharmos totalmente aqui as profecias de Daniel, elas apontam diretamente aqui para o tempo do fim, que tudo já se cumpriu no passado, está se cumprindo no presente e uma grande parte ainda falta se cumprir ainda no futuro bem próximo, tá ok? Em relação ao reino dos medos persas, hoje, quem são os medos persas? Os medos persas hoje é o Irã, é o país do Irã. Assim como a Babilônia é o Iraque, tá ok? Então, gente, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, do qual Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Vamos ficar por aqui. Quando uma nação dominava a outra, a primeira coisa que eles faziam era tirar todos aqueles oficiais e colocar os seus no lugar. Aquelas pessoas que tinham cargos, eles eram exonerados. E assim eram colocados novos oficiais. Porém, aqui a gente vê algo diferente. A gente vê que Daniel ele continua no cargo e no cargo de confiança. Porque o rei Dario, foi o que ele fez? Ele pegou 120 sátrapas para assim administrar 120 satrapias. E o que é sátrapas? Sátrapas, segundo aqui a Bíblia King James, fala que é um vice-rei. Então você vê a importância do cargo onde eles estavam. E satrapias são as províncias que eles iam dominar. E a Bíblia aqui nos diz que o rei Dario coloca 3 homens para assim administrar esses 120. E um desses 3 eram Daniel. Você vê a importância. Porém, ainda ficou pior ainda para os oficiais, porque o intuito do rei era colocar Daniel para administrar todos eles. E, gente, através dessa atitude do rei, ali gerou um grande ciúme, ali uma confusão ali se formou. Porque eles ficaram muito enciumados pelo que o rei tinha feito. Então eles se juntaram e disseram o seguinte: vamos tentar encontrar algum erro em Daniel para que ele possa ser exonerado do seu cargo, para que, se possível, ele possa ser condenado à morte. E ali procuraram e investigaram a vida de Daniel. Porém, nada encontraram, porque Daniel era muito fiel.
Tudo que Daniel fazia, ele colocava fidelidade. Fazia tudo bem feito. Então ele não pôde ser acusado de nada. Toda a administração de Daniel era perfeita. Então, eles procuraram na sua relação com Deus. E eles perceberam que todo dia Daniel, 3 vezes ao dia, assim como Davi também fazia, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Então quem passasse via ali o profeta orando ao Senhor. Então eles se juntaram e fizeram uma farsa. Ali eles se juntaram para derrubar Daniel em relação à sua religião. Então o que aconteceu? Vamos ler aqui o versículo de número 7 para saber o que aconteceu aí entre esses oficiais. Eles procuram o rei Dario e ali eles fazem uma proposta bem tentadora para o rei. Versículo 7 diz o seguinte, capítulo 6, versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles procuram o rei e diz o seguinte, todos os oficiais se juntaram, sátrapas, os prefeitos, todos os líderes se juntaram e nós chegamos a um denominador comum. Nós chegamos que no período de 30 dias, todas as pessoas aqui do reino têm que prestar culto a ti, ó Deus, ó rei. Se prestar culto a outro que não seja a ti, seja colocado uma pena de morte para ele, seja lançado na cova dos leões. E o rei se sentiu lisonjeado, o rei se sentiu assim amado. Então a proposta dela foi tentadora. Então o rei, na mesma hora, ele assina, e ele assinou aquele decreto, para que nesse espaço de 30 dias todos pudessem estar somente com o rei. E quando esse decreto chega até Daniel, Daniel ele busca ao Senhor em oração, para assim se fortalecer através da comunhão diária que ele teve com o Senhor. Esse decreto não mudou nada da vida de Daniel. Ele continuou do mesmo jeito. E o interessante é que aqui eles mentiram, dizendo que todos estavam reunidos para que assim essa decisão fosse tomada. Mas Daniel não estava com eles. Então eles mentiram para levar o rei ao erro. Eles imporam o rei ao erro. Gente, esse decreto, quando foi assinado, Daniel, ele buscou mais ainda a comunhão com o Senhor. A escatologia bíblica aponta para que no tempo do fim, quando estiver bem próximo da volta de Cristo, nós aprendemos que o povo de Deus será provado. O povo de Deus passará por grande aflição, uma perseguição como nunca houve no mundo, e depois dessa nunca mais haverá. Então é algo assim muito forte. E nós sabemos que decretos virão para que assim o povo de Deus seja cada vez mais perseguido. Só que nós não devemos ver esse decreto como algo que vai nos levar a nós abandonarmos a nossa fé, mas sim que algo que vai nos fortalecer cada vez mais, porque são esses decretos da vida que mostram quem são os fiéis e quem são os infiéis. E foi assim com Daniel. Aquele decreto fez com que ele fosse cada vez mais fiel ao Senhor. Ele buscou a Deus cada vez mais em oração. Então aqueles oficiais passam na casa de Daniel, como a janela estava aberta, eles veem Daniel prestando culto ao seu Deus. Então eles correm, falam com o rei que Daniel que estava desobedecendo o decreto. Então o rei, por ele gostar muito de Daniel, por Daniel ser de grande importância para ele, porque era um homem muito sábio, então ele fez de tudo para livrar a Daniel. Porém aqueles oficiais pressionaram demais o rei. Então o rei não teve mais o que fazer. E chegaram para o rei e disseram o seguinte: você não pode voltar atrás no decreto, porque a lei dos medos e persas, eles não podem retroagir. Então você tem que cumprir o decreto como está. Não se revoga esta lei. Então o rei, muito triste, tentou fazer de tudo, mas viu que não tinha jeito, chama Daniel, conversa com ele, como não tem mais nada para fazer, Daniel é preso. E ali é decretado a sua morte, para que ele fosse lançado na cova dos leões. E o rei chega para Daniel e fala: clama o teu Deus,
Quem sabe você clamando ao teu Deus, Ele não te livre nas garras dos leões. Naquele momento, Daniel foi lançado na cova dos leões, foi colocada uma pedra e ele foi selada com o selo real. O rei foi para casa. Porém, o que aconteceu é que naquela noite, o rei ele teve uma grande insônia, ele não teve fome, não dormiu nada e ficou assim muito triste, pensando o que é que está acontecendo, o que iria acontecer, o que foi que ele fez, aquela atitude dele. E o rei ficou muito impaciente naquela noite. E ele ficou assim querendo que logo amanhecesse. E nos primeiros raios do sol, o que acontece? O rei, ele corre, ele quer saber como é que está, o que foi que aconteceu com o profeta. Porque no fundo, ele sabia que devido à fidelidade de Daniel, a sua fidelidade era tão grande que ele poderia ser livrado dos leões. Então ele corre para aquela cova, para assim saber como é que está o profeta. Vamos ler o versículo 19 ao versículo 23. Capítulo 6, 19 ao 23 diz o seguinte. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, Daniel ele falou para o rei: ó rei, o meu Deus, aquele a quem eu sirvo, ele não viu nenhum mal em mim. Ele só viu inocência. Então o que ele fez? Ele envia o seu anjo para assim fechar a boca do leão. Meus queridos, esse anjo ele vai aparecer muitas vezes no livro de Daniel. Esse anjo é o anjo Gabriel, no qual a Bíblia nos mostra um anjo poderosíssimo. E ele sempre vai estar aqui auxiliando Daniel e cuidando dele aqui na história. Então esse anjo ele veio e fecha ali a boca dos leões, para que nenhum mal seja causado a Daniel. O rei fica assim maravilhado com tudo aquilo. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso é ele que veio em busca de socorrer o seu filho amado. Então o rei fica assim mesmo maravilhado com tudo aquilo ali. E agora o rei percebe que ele foi enganado, que aquela farsa induziu o rei ao erro. E ele viu que tudo aquilo ali foi armado para derrubar Daniel de sua posição. Agora ele vai atrás dos seus acusadores. E ele busca os seus acusadores e tudo isso. Então, aquelas pessoas, elas são condenadas. Condenadas à mesma pena que Daniel foi. Porém, ali eram homens que adoravam deuses pagãos. E agora eles iam se apegar com quem? Quem iria ajudar aqueles homens agora naquela cova? E foi feito isso. Foi pego eles, suas famílias, e eles foram lançados. E a Bíblia diz que os leões ali os devoraram cada um deles. Para aquelas pessoas chegou o seu dia de juízo. E no dia de juízo eles foram o quê? Eles foram condenados. Aqueles que eles quiseram condenar através daquela farsa, caiu sobre eles. E naquele momento, o rei, maravilhado com tudo aquilo, ele assina um novo decreto. Vamos ver que decreto foi esse que o rei agora assina, que está no versículo 26 ao 28. 26 diz assim: Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus queridos, a fidelidade de um homem. Daniel foi tão fiel ao Senhor que ele conseguiu ali mostrar para aquela nação pagã que o Senhor é fiel aos seus filhos.
que o Deus eterno, o Criador, é o único que merece ser adorado. É o único digno de toda honra e de toda adoração. Daniel, através da sua vida, através da sua fidelidade, ele provou para o reino da Babilônia, para Nabucodonosor, que o eterno ele precisa ser adorado, e ali propagou o nome do Senhor naquela nação. E agora, nos medos persas, a mesma coisa. Para Dario, ele provou que o Senhor é o único que precisa, que merece, o único que tem que ser adorado, na beleza da sua glória, na beleza da sua majestade. Através da sua vida, através das suas atitudes, ele conseguiu elevar o nome de Deus para aquelas pessoas. E ali Deus foi colocado como aquele digno de toda honra e de todo louvor. E assim também somos nós, gente. Nós, através das nossas vidas, do nosso testemunho, nós devemos refletir a Jesus Cristo. Eu digo uma coisa para você. Muitas pessoas, muitos, não irão ler este livro. Muitos não vão ler. Agora, muitos vão ler a tua vida. E que quando eles leem a sua vida, você possa refletir a Jesus através das tuas atitudes, através da tua fidelidade, através da tua vida diária, no teu trabalho, na tua faculdade, na escola. Então reflita Jesus Cristo, que as pessoas possam assim ver Jesus nas nossas vidas. Essa é a maior pregação que existe, é o nosso testemunho. Às vezes não abrimos nem a boca, mas só através de nós sermos pessoas diferentes, de nós andarmos na contramão do mundo, de nós estarmos numa terra, mas não nos contaminarmos com ela, isso aí é de grande valia. E as pessoas olham para a gente e dizem o seguinte: eu quero conhecer esse Deus que essa pessoa serve. Eu quero conhecer esse Deus que essa pessoa está adorando. Um Deus que transformou a vida dela. Por isso, todos os dias, nós devemos pedir ao Senhor, primeiramente, que Ele nunca tire seu Espírito de nós. E depois, para que o nosso caráter seja moldado segundo o caráter de Jesus. Porque quando isso acontecer, nós iremos passar por um revivamento espiritual no qual nunca houve. Então, gente, vamos passar por esse revivamento agora, individualmente, para que em breve seja coletivo. Mas o revivamento só depende de mim e de você. Que nós possamos ser igual a Daniel, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, possamos colocar o Senhor como prioridade, porque somente assim nós iremos refletir a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus continue abençoando você e toda a sua família ricamente, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.